Eu chamo Cristiane, tenho 37 anos. Conheci a parte da suplementação porque eu sempre fui envolvida na área da saúde. Então sempre gostei de estudar, sempre gostei de estar ali antenada, sempre quis ser médica, sempre quis vestir branco. Só que no fundo, a minha essência é ajudar o outro. Então eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Eu não queria ver ninguém triste, eu não queria ver ninguém sofrer. Porque a minha mãe, ela teve os meus irmãos, eu sou do meio, mas meu irmão, ele ficou doente. Então ele teve uma paralisia infantil. Depois ele, fazendo uso do medicamento, ele não teve nenhum tipo de sequela. Mas eu tive que ser forte durante muito tempo para ajudar a minha mãe. Então vê-la triste, de repente me fez mais forte, mas com essa vontade, né? Cresci ali com aquela vontade de não ver as outras pessoas tristes, pensar mais no outro, me preocupar muito mais com o outro. Enfim, cresci com esse desejo. Existe muito essa questão do mundo masculino, né? O ego masculino, ele tá em alta e sempre vai estar. É muito interessante isso. Quando eu comecei com a suplementação, existia a diferença que não podia ter mulheres, né? Era o homem que atendia, era o homem que fazia tudo. A mulher, ela não estava inserida. Foi um desafio quando eu comecei a trabalhar com suplementação, porque era um mundo muito masculino. Mas teve sim várias dificuldades, porque as pessoas confundem. O homem está acostumado ali, de repente ir e vir, e deparar com uma mulher, eu me vi falando mano, me vi ali falando na linguagem deles. E eu tive várias dificuldades no sentido, no quesito, não vou falar beleza, porque eu nunca me achei bonita, mas recebia muitos elogios. E até a pessoa levar a sério, eu tive que meio que me soltar, que falar na linguagem do homem que entrava na loja. E esse real eu sempre quis pra minha vida. Começou tudo pela minha mudança de vida. Me separei, fui construir outro caminho, buscar outro caminho, porque quando você ativa a nossa identidade, a gente faz outras escolhas. E foi tudo fluindo, né? Então a decisão foi que o mercado ele já não estava mais, eu não me via mais fechada dentro daquele quadrado. Eu queria sair, eu queria ter outros contatos, queria conviver com outras pessoas. E eu sempre tive medo do novo, né? Eu sempre fui muito controladora. E aí só depende de você fazer escolhas para que você vai fazer com aquele processo, com aquelas dificuldades que vão vir. Eu decidi enfrentar, porque eu estava tão armada de coisas boas, de conteúdo, de estudos, de história de vida, de pessoas bem-sucedidas que sofreram. Eu falei, cara, a pessoa que tá ali já sofreu, eu já não sei, eu tinha uma energia que era fora de série. Eu passei tudo sozinha de verdade, eu e Deus, na verdade. Então eu ficava ali muito confiante em mim, eu sempre tive uma confiança muito grande, que era assustadora para outras pessoas. Quando eu dividi com os meus pais, que pra mim foi assim até surpreendente, quando eu dividi com eles, eu tive um apoio surreal do meu pai e da minha mãe. Eu tive uma coragem de falar tudo para os meus pais, que eu não tinha essa liberdade, porque eu tinha medo. Eram muito autoritários, né? Muito assim, correto, e eu tinha medo de achar deles acharem que eu estava sonhando demais. Quando você para ativar a sua identidade dos meus desejos, que foram impostos em mim, por um mundo cheio de regras, de religiosidade. Quando você entende que existe o corpo, alma e espírito, o espírito é você, é quem você é, em todos os lugares, você preenche ele, você alimenta ele, a religiosidade, o templo não faz parte disso. Mas durante muito tempo eu fiquei presa à religiosidade. E isso tardou tomadas de decisões. Então quando você entende o processo, você não carrega sentimento de culpa, você deixa o outro livre, você deixa as pessoas livres e a vida flui. Ela flui de uma forma tão natural que você fala, meu Deus, tá indo assim, sem mim mesma? É isso mesmo que tá acontecendo? Eu acredito que ser uma mulher forte hoje você tem uma fé muito decidida. É que eu poderia falar muitas coisas, né, sobre ser forte. Porque na verdade a gente não nasce forte, a gente é uma construção, processo de construção. Então a gente se torna forte diante das adversidades, mas pra mim, dentro de mim assim, eu sempre tive uma fé muito forte. Então ela sempre foi a minha âncora, ela sempre foi uma base que eu criei pra mim, e porque eu sempre alimentei ela.
Eu sempre me fortaleci pela minha fé. Então a fé é o oposto do medo, né? O medo ele é importante, ele existe, a gente precisa dele, mas eu sempre usei ele para eu não tardar tomadas de decisões. Só que diante da vida você tem uma série de coisas que acontecem que você não sabe, que é imprevisível. E aí você tem que passar pela fase, pelo processo, entender o que aconteceu. Só que a vida sempre é uma decisão. E eu decidi que eu nunca voltaria. Porque eu sabia que eu queria chegar em algum lugar. Tá? Ele só não era definido ainda. Se eu pudesse voltar lá atrás, eu falaria pra ela pegar tudo aquilo que ela já sabia que estava dentro dela, que já era a essência dela, e colocasse pra fora desde aquele momento. A vida pra ser vivida. Pra ser vivida de forma muito intensa, viver o agora. Porque a gente tem que pensar, assim, pautar ali na neurociência, que também foi ensinado pra nós, que 10% tem que ficar no passado para ele servir de exemplo, como aprendizado, 70% precisa ficar no agora. Mudou muita coisa em relação aos meus filhos, porque eu sempre fui uma mãe leoa, né? Em que ela tá ali em todos os momentos, em todos os sentidos. Então eu sou uma mãe que eu tenho muita sensibilidade, então eu sei identificar o que eles estão sentindo, se aconteceu alguma coisa, se eles estão com receio de conversar, e eu converso com eles sobre tudo, sobre todas as áreas da vida. Eu converso com os meus filhos e deixo eles super à vontade. Cada aprendizado, cada fala, cada cuidado deles pra mim, e eles são totalmente diferentes, eu sei lidar com eles, porque um é muito na energia, eu preciso energizar ele, desafiar ele, e o outro eu preciso elogiar ele. Então ele trabalha a base do elogio e o outro a base do desafio. Hoje a primeira dica que eu falo para você que está em casa ou para quem vai assistir depois, enfim, é entrar no Google, literalmente assim, entrar no Google e digitar autoconhecimento. Trabalhar o seu autoconhecimento, entender de fato quais são as suas vontades, o que você deseja, qual é o teu sonho. Porque toda a sua dor, ela vai ser transferida para todas as gerações que você passar, principalmente para os teus filhos. E dentro disso você vai fazendo algumas mudanças sem aquela questão de bloqueio, sem aquela questão de religiosidade, de saber se é certo ou errado, dentro daquilo que está ali dentro do seu coração.